Você parece uma garçonete com esse vestido. Risadas zombeteiras ecoaram, transformando a filha do CEO em uma piada no meio de um jantar de bilhões de dólares. Mas apenas alguns minutos depois, quando a arrogante família bilionária se gabava de seu negócio de 750 milhões de dólares, a jovem simplesmente ergueu o telefone e ordenou o cancelamento. O salão inteiro congelou, todos os olhos presos na garota que haviam ridicularizado. E em segundos, o império de 750 milhões deles desmoronou diante de seus olhos. Olivia estava na beira do grande salão de baile, de costas para as janelas imensas que emolduravam o horizonte de Manhattan. As luzes da cidade brilhavam lá fora, um contraste silencioso com o cintilar agudo dos lustres acima. Seu vestido era preto simples, sem marca de grife, sem enfeites, apenas linhas limpas que abraçavam sua silhueta de forma modesta. O cabelo escuro caía em ondas soltas, intocado por mãos de estilista, e seu rosto estava nu, sem maquiagem, sem brilho, apenas suas feições naturais, bonitas de um jeito que não exigia atenção. Ela tinha 24 anos, criada em uma das famílias mais ricas do país, mas ninguém diria isso apenas olhando para ela. Seu pai lhe havia ensinado desde cedo a se portar com disciplina, a deixar que suas ações falassem mais alto do que o brilho exterior. Nunca ostente, ele dizia quando ela ainda era criança, a voz firme enquanto ajustava a gravata em sua mansão espaçosa. Seu valor não está no que você veste, está no que você faz. Naquela noite, porém, naquele salão cheio de bilionários e seus egos, sua simplicidade a transformava em alvo. O baile era um espetáculo, um palco cintilante onde riqueza e poder se exibiam em tempo real. Taças de cristal tilintavam, saltos ecoavam no mármore, e cada risada parecia um número ensaiado. O ar estava pesado com o cheiro de perfumes caros e ambição. Bilionários e suas famílias se misturavam, as vozes altas discutindo negócios, investimentos e quem era quem em seu mundo. Olivia havia entrado discretamente, esperando se misturar ao fundo, sua pequena clutch presa sob o braço. Estava ali para observar, para ver o acordo de 750 milhões em que seu pai trabalhava há meses com os Harringtons, uma família conhecida por sua impiedade e pela necessidade de dominar cada sala em que entravam. Ela ouvira seu pai naquela manhã, a voz baixa sobre o café na cozinha. Eles são tubarões, Olivia, ele dissera mexendo a xícara. Mas os recursos deles podem mudar tudo para nós. Ela assentira, já se preparando para a noite, sabendo que entraria em uma cova de leões. Encontrou um lugar perto das janelas, o vidro frio servindo como um pequeno ancoradouro contra o calor da multidão. Suas mãos estavam cruzadas à frente, a postura calma, mas alerta. Não estava ali para causar cena ou provar nada. Só queria entender os jogadores com quem seu pai lidava e enxergar o negócio pelos olhos dele. Mas antes que pudesse se acomodar no momento, uma voz cortou o zumbido das conversas. Trevor Harrington, o filho do bilionário, caminhava até ela em passos de pavão, o terno sob medida reluzindo sob as luzes, o sorriso afiado o bastante para cortar. Estava no fim dos 20 anos, todo engomado e cheio de privilégios, o tipo de homem que acreditava que charme era algo que se comprava. Ele parou perto demais, o perfume sufocante, e inclinou-se. Você parece uma garçonete com esse vestido, disse alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. As cabeças se viraram e uma onda de risadas se espalhou, aguda e cruel como uma lâmina no ar. Os dedos de Olivia apertaram sua clutch, mas seu rosto permaneceu firme, os olhos fixos nele sem um traço de dúvida. Não disse uma palavra. Seu olhar foi suficiente para fazê-lo se mexer por um instante, antes que redobrasse o ataque com um sorriso ainda maior. Uma mulher do outro lado da mesa, os brincos longos balançando como lustres, inclinou a cabeça e semicerrou os olhos para Olivia. Era Clary, uma socialite conhecida por sua língua afiada e posts ainda mais cortantes no Instagram, sempre em busca de atenção.
Querida, você pegou esse vestido emprestado do armário da sua mãe? Perguntou, a voz pingando falsa piedade. A mesa explodiu em gargalhadas de novo, alguns até aplaudindo como se fosse espetáculo. Claire se recostou, sorvendo seu champanhe, os olhos cravados em Olivia, esperando uma rachadura em sua compostura. Os lábios de Olivia se abriram por um instante, como se fosse falar. Mas em vez disso, ela ajustou a clutch, os dedos firmes e calculados, e deixou que seu silêncio respondesse. As risadas da sala soavam ainda mais altas, mas o sorriso de Claire vacilou, como se tivesse esperado mais resistência. As risadas cresceram como uma onda quebrando sobre as mesas. Uma mulher em um vestido vermelho cintilante, os lábios pintados para combinar, inclinou-se à frente. Marissa Harrington, a mãe de Trevor, era o tipo de pessoa que sorria enquanto girava a faca. Seus olhos brilharam de malícia quando falou, a voz ecoando pelo salão. Filha de CEO, ela parece mais uma estudante pobre, disse, alongando as palavras para causar o máximo de efeito. A mesa explodiu em gargalhadas mais altas, mais confiantes, como se tivessem encontrado sua diversão da noite. Um homem de smoking, cujos abotoados provavelmente valiam mais que todo o traje de Olivia, balançou a cabeça e murmurou. O pai dela deve estar envergonhado de trazê-la aqui. A palavra cortou fundo, afiada e pessoal. Mas Olivia não vacilou. Sorriu de leve, um pequeno arco nos lábios que não chegava aos olhos, e deu um gole lento em sua água. O copo frio em sua mão a mantinha firme, enquanto o salão girava em veneno. Um homem mais jovem, talvez primo dos Harringtons, inclinou-se à frente, a gravata um pouco torta, o sorriso largo e descuidado. Era Derek, o tipo que seguia cegamente a família, sempre ansioso para zombar. Ei, sem ofensa, disse ele, erguendo as mãos como se fosse simpático. Mas você está aí parada na janela como se esperasse o ônibus. Tem certeza de que está no evento, certo? A mesa caiu na gargalhada, alguns batendo na mesa e derramando bebida. Os ombros de Olivia se tensionaram por um instante, antes que ela se virasse um pouco, deixando os olhos captarem as luzes da cidade lá fora. Não respondeu, mas o jeito como inclinou a cabeça, como se estudasse o rosto de Derek, fez o sorriso dele vacilar. As risadas continuaram, mas alguns convidados trocaram olhares, percebendo algo não dito em sua quietude. A mesa era agora um campo de batalha. Cada olhar era uma arma, cada sussurro, um disparo. Uma jovem de cachos loiros perfeitos, o vestido uma cascata de lantejoulas que gritava dinheiro. Inclinou-se para a amiga e sussurrou em tom teatral. Por que ela está até aqui? Ela não pertence a este lugar. O amigo, um rapaz com um Rolex reluzente no pulso, riu e acrescentou. Talvez esteja perdida. Alguém devia mostrar a saída de serviço. A mesa rugiu de novo. Taças tilintando ao brindarem a própria crueldade. Olivia pousou o copo. O movimento lento e calculado, como se colocasse uma peça no tabuleiro. Não olhou para eles. Não precisava. Seu silêncio era um muro que eles não conseguiam escalar. Uma recusa tranquila que fazia as gargalhadas soarem ocas. Um garçom parou ao lado de Olivia, a bandeja equilibrada com cuidado, os olhos passando por seu vestido manchado com um lampejo de simpatia. Era jovem, talvez da mesma idade dela, o uniforme impecável, mas as mãos calejadas de tanto trabalho. Ofereceu-lhe um guardanapo novo, a voz baixa. Senhora, gostaria de outro? Olivia encontrou o olhar dele, o rosto suavizando só o suficiente para reconhecer a gentileza. Pegou o guardanapo, os dedos roçando os dele, e acenou levemente. Obrigada, disse, a voz baixa, mas clara. O momento foi pequeno, mas cortou o barulho da sala, lembrando que nem todos jogavam o jogo dos Harrington. O garçom seguiu. Mas alguns convidados próximos notaram e sua risada morreu, enquanto observavam Olivia dobrar o guardanapo cuidadosamente no colo. O jantar começou e o clima mudou, ainda que por um instante. Os garçons circulavam,
os pratos tilintando suavemente. Olivia pegou o garfo, as mãos firmes, e ouviu enquanto a conversa se voltava ao negócio. Os Harringtons estavam em seu elemento agora, lançando números e projeções como se possuíssem o futuro. Trevor recostou-se na cadeira, a voz alta e convencida. Este acordo vai redefinir o setor, disse, lançando um olhar ao pai, Richard Harrington, que assentiu com a confiança de quem nunca ouvira um não. Richard era o patriarca, os cabelos grisalhos penteados para trás, o terno impecavelmente ajustado, a presença dominando o ambiente. Olivia inclinou a cabeça, os olhos estreitando só um pouco. Então falou, a voz clara e calma cortando o burburinho. O mercado está volátil neste momento. Suas projeções não levam em conta as tarifas que entram no próximo trimestre, nem os problemas na cadeia de suprimentos na Ásia. A mesa silenciou por um instante. Um empresário mais velho, a gravata afrouxada e o rosto marcado por anos de reuniões, ergueu a sobrancelha. Ela não está errada, murmurou quase para si. Isso é mais perspicaz do que meus conselheiros disseram. Alguns outros assentiram, as expressões mudando da zombaria para a curiosidade. Uma mulher de vestido verde inclinou-se para o marido e sussurrou. Ela sabe do que está falando. O homem concordou, os olhos demorando-se em Olivia como se a visse pela primeira vez. O sorriso de Trevor vacilou, os dedos apertando o copo. Palpite de sorte, rosnou ele, jogando o guardanapo sobre a mesa. Mas o ar havia mudado. As risadas se dissiparam, substituídas por um interesse cauteloso. As pessoas olhavam para Olivia de outra forma agora, tentando entender o que haviam perdido. Um homem de terno risca de giz, o cabelo ralo e a voz oleosa, inclinou-se para a frente, os olhos estreitando para Olivia. Era Victor, aliado dos Harrington, que fizera fortuna intermediando acordos e pisando em quem estivesse no caminho. Você fala bonito para alguém que parece comprar roupas em brechó, disse em tom de zombaria curiosa. Onde aprendeu a soar tão esperta? Faculdade comunitária? A mesa riu, alguns batendo palmas como se fosse uma piada inteligente. Olivia parou por um instante, o garfo suspenso sobre o prato. Depois o pousou com um leve tilintar. Fitou Victor, os olhos firmes, e perguntou. E você? Onde aprendeu a julgar pessoas pelas roupas? A pergunta era simples, dita sem veneno, mas bateu como um tapa. O rosto de Victor enrubesceu e as risadas da mesa vacilaram. Alguns convidados mudando-se desconfortáveis em suas cadeiras. O momento não durou. Trevor, talvez sentindo a mudança, levantou-se em movimentos teatrais, agarrou a taça de vinho e caminhou em direção a Olivia, os passos lentos, saboreando a atenção. Então, com um movimento do pulso, derramou vinho tinto sobre o vestido dela. O líquido espalhou-se pelo tecido preto, encharcando-o, pingando no chão. Ops, desculpa, disse, a voz transbordando escárnio. Pelo menos agora combina com sua roupa barata. A sala explodiu em gargalhadas, mais altas que antes, o som ecoando nas paredes de mármore. Marissa bateu palmas, deleitada, e acrescentou. Se ela fosse mesmo filha de um CEO, estaria usando grife. A mesa ergueu as taças, brindando a própria crueldade, os olhos brilhando de entretenimento. Alguns convidados desviaram o olhar, os rostos tensos, como se soubessem que haviam ultrapassado o limite. Uma mulher em vestido prateado, o cabelo preso em coque alto, levantou-se para se juntar à zombaria. Era Evelyn, uma parente distante dos Harrington, que vivia de fofocas e escaladas sociais. Aproximou-se de Olivia, os saltos estalando alto, ergueu o celular e tirou uma foto do vestido manchado. Isto vai direto para os meus seguidores, disse, a voz eufórica. Eles vão adorar ver a filha do CEO parecendo um desastre. A mesa aplaudiu, alguns tirando seus próprios celulares, os flashes iluminando o salão. A mão de Olivia parou no guardanapo, os dedos se fechando levemente, mas ela não olhou para Evelyn.
Em vez disso, ergueu o copo, tomou um gole lento e o pousou de volta com um clink calculado. A energia do salão mudou apenas um pouco, enquanto alguns convidados hesitavam, abaixando os celulares como se percebessem que algo estava errado. Olivia olhou para a mancha, os dedos deslizando pelo tecido molhado. Seus punhos se fecharam por um instante, depois relaxaram. Levantou-se, os movimentos lentos e graciosos, e encarou Trevor. A voz suave, mas afiada, cortou o ar como uma lâmina. Você realmente acredita que a aparência é tudo? A pergunta pairou no ar, simples mas pesada, como uma pedra caindo em águas paradas. Trevor abriu a boca, depois a fechou, a confiança se partindo. Um homem na mesa, o rosto avermelhado pelo vinho, deixou escapar. É exatamente a postura do pai dela. Alguns convidados se remexeram nos assentos, as risadas transformando-se em tosses constrangidas. Olivia não esperou resposta. Pegou um guardanapo, enxugou o vestido e sentou-se novamente, os olhos duros como gelo. Em um canto, um homem de terno amarrotado e olhar inquieto inclinou-se para a frente, sussurrando à própria mesa. Era Paul, um investidor de médio porte que se agarrava aos Harringtons, sempre ansioso em provar lealdade. Aposto que ela está aqui só para espionar para o pai, disse alto o bastante para Olivia ouvir. Provavelmente tomando notas para contar depois. A mão de Olivia parou na clutch, os dedos percorrendo a borda. Virou-se um pouco, os olhos encontrando os de Paul, e perguntou: "O que te faz pensar que eu preciso tomar notas?" A pergunta era calma, quase curiosa, mas carregava um peso que fez Paul se encolher, o riso morrendo na garganta. O burburinho do salão caiu, alguns convidados trocando olhares como se começassem a se perguntar quem ela realmente era. Os Harringtons, porém, não haviam terminado. Richard inclinou-se à frente, a voz imponente, os olhos cravados em Olivia. Seu pai está prestes a assinar um contrato de 750 milhões conosco, disse em tom pesado de condescendência. Você não é nada aqui, completou Marissa, o sorriso venenoso. Se for esperta, vai ficar quieta e calar a boca. A mesa explodiu de novo, tratando Olivia como adereço em seu espetáculo. Alguns convidados balançaram a cabeça, as expressões escurecendo, como se soubessem que aquilo passava dos limites. Uma mulher de vestido azul murmurou ao companheiro: "Está ficando feio." Olivia não se moveu. Pegou o telefone, os dedos firmes, e começou a digitar. Uma jovem em uma mesa próxima, o colar brilhando sob as luzes, inclinou-se, a voz alta e zombeteira. Era Laia, uma influenciadora de moda que vivia de atenção, cada gesto calculado para render curtidas. "Garota, você deveria ao menos ter emprestado algumas joias", disse, erguendo a própria pulseira de diamantes. "Isto é um gala, não um clube do livro." A mesa riu, alguns imitando o gesto, exibindo seus acessórios. Os olhos de Olivia deslizaram até a pulseira de Laia, e depois voltaram para o rosto dela. Inclinou-se levemente, a voz baixa, mas clara. "Essa pulseira faz você se sentir importante?" A pergunta foi tão direta, tão desprovida de malícia, que Laia congelou, a mão caindo no colo. As risadas em sua mesa vacilaram, e alguns convidados viraram o rosto, constrangidos por tabela. O salão não percebeu de imediato. Estavam ocupados demais rindo, mergulhados no próprio poder. Mas então, Olivia levou o telefone ao ouvido, a voz baixa, porém firme. "Pai, quero que este acordo seja cancelado. Agora." As palavras caíram como uma bomba. As risadas cessaram. Taças ficaram suspensas no ar. O rosto de Richard empalideceu, o garfo caindo do prato. "Quem você pensa que é para interferir?" rugiu, levantando-se tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Mas a voz do pai de Olivia ecoou pelo viva voz, clara o bastante para todos ouvirem. "Se minha filha disser, o acordo está cancelado." O salão mergulhou em silêncio,
daquele tipo que pesa no peito, sufocante. Um homem de terno azul marinho, os óculos apoiados no nariz, levantou-se, a voz trêmula de indignação. Era George, parceiro dos Harrington, que se orgulhava de suas conexões. Isto é um ultraje, gritou apontando para Olivia. Você não pode simplesmente entrar aqui e arruinar um negócio assim. O salão murmurava, alguns acenando em concordância, outros sussurrando em choque. Olivia não olhou para ele. Guardou o telefone de volta na clutch, os movimentos calmos, e cruzou as mãos no colo. O advogado, que acabara de entrar, hesitou ao vê-la. Depois seguiu direto até ela com a pasta em mãos. O rosto de George ficou vermelho, a voz cada vez mais alta. Mas o silêncio de Olivia era mais forte, um poder tranquilo que fazia seu escândalo parecer pequeno. Ela pousou o telefone, a expressão imutável. Não sorriu. Não precisava. Os Harrington estavam se desmoronando. As mãos de Trevor tremiam quando tentou erguer a taça, derramando mais vinho. O sorriso de Marissa desapareceu, o rosto pálido enquanto segurava o colar, os dedos trêmulos. Richard gaguejou. Senhor CEO, por favor, deixe-nos explicar. Mas a linha já estava morta. Os convidados começaram a sussurrar, o burburinho crescendo como corrente elétrica. Uma mulher de vestido dourado sacou o celular, os dedos voando na tela. Outro homem se inclinou para a esposa, murmurando. Ela realmente fez isso? Olivia permaneceu imóvel, as mãos cruzadas no colo, os olhos varrendo a sala como se absorvesse cada detalhe. Um homem de terno escuro entrou no salão, passos rápidos e decididos. Era um advogado, a pasta presa com força, o rosto grave. Caminhou direto até Olivia e lhe entregou os documentos. Ela os abriu, lançou um olhar às páginas e assentiu. Então se levantou, a voz firme e estável. Aqui estão as provas, disse, erguendo os papéis. O contrato foi anulado no sistema há 10 minutos. Vocês não verão um único centavo deste acordo. O público arfou, alguns sacando os celulares para gravar, outros inclinando-se para captar cada palavra. Os Harringtons desabaram nas cadeiras, os rostos drenados de cor. Trevor encarava o chão, os dedos agarrados à mesa como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Uma mulher em um canto, o xale escorregando dos ombros, levantou-se, a voz trêmula de desespero. Era Diane, amiga da família Harrington que havia apostado sua reputação no sucesso deles. Você está cometendo um erro, disse, os olhos arregalados enquanto apontava para Olivia. Está jogando fora anos de planejamento. A sala virou-se para observar, atenção densa. Olivia fechou a pasta, o dedo firme, e fitou Diane. O erro foi seu, disse, a voz calma mas cortante. Você presumiu que eu era ninguém. A boca de Diane se abriu, depois se fechou. O xale caiu ao chão enquanto ela se deixava cair de volta na cadeira. A plateia murmurava, alguns acenando em aprovação, outros gravando a cena. O peso das palavras de Olivia se espalhava pelo salão. Agora o ambiente era puro caos. Um dos Harringtons, um primo de gravata mal feita e voz estridente, gritou. Você destruiu o futuro da nossa família. Marissa arfou, a voz trêmula. Você não entende as consequências. Mas Olivia não vacilou. Fechou a pasta, os movimentos precisos, e a devolveu ao advogado. Os convidados estavam de pé agora, alguns balançando a cabeça, outros cochichando furiosamente. Uma mulher de vestido dourado murmurou. Eu sabia que havia algo diferente nela. Um homem ao lado assentiu. Ela não é apenas uma qualquer. O ar estava espesso de choque, de realização, do peso do que acabara de acontecer. Um homem à beira do salão, o terno um pouco grande demais, agarrava o telefone, o rosto pálido. Era Mark, um executivo júnior que vivia à sombra dos Harrington. Deu um passo à frente, a voz trêmula mas alta. Você não pode fazer isso, disse, os olhos indo de Olivia à multidão. Você é só uma garota brincando com um poder que não entende.
A sala silenciou, à espera da resposta dela. Olivia voltou-se para ele, os olhos firmes, e disse: Eu entendo o poder melhor do que você jamais vai entender. As palavras foram baixas, mas atingiram como um trovão. Mark recuou, o telefone escorregando da mão, a tela rachando ao bater no chão. O murmúrio do público cresceu, alguns balançando a cabeça, outros registrando o momento em vídeo. O telefone de Olivia vibrou. Ela deu uma olhada, a expressão suavizando pela primeira vez naquela noite. Guardou-o na clutch e voltou-se para a porta. A multidão abriu caminho enquanto ela caminhava. Passos lentos, mas firmes. O vestido manchado agora parecendo quase régio. Ninguém falou. Ninguém ousou. Os Harrington permaneceram paralisados, o império deles ruindo diante de todos. Os celulares ao redor se acendiam com notificações, alertas bancários, e-mails, mensagens frenéticas. As contas da família haviam sido congeladas, seus ativos bloqueados, o acordo morto na água. O rosto de Trevor estava cinzento, os olhos fixos na mesa. Marissa agarrava o braço do marido, as unhas cravando no tecido do paletó. Uma mulher em vestido de veludo, as mãos trêmulas, levantou-se, a voz embargada pelas lágrimas. Era Sofia, aliada dos Harrington que havia construído a carreira sobre o nome deles. Você está arruinando tudo, chorou, a maquiagem borrada. Você tem ideia do que isso significa para nós? O salão voltou-se para Olivia, aguardando sua reação. Ela parou na porta, a mão na maçaneta, e voltou apenas o suficiente para encontrar os olhos de Sofia. Eu sei exatamente o que significa, disse, a voz firme, quase gentil. As palavras caíram como golpe final, e Sofia desabou na cadeira cobrindo o rosto com as mãos. O burburinho do público tornou-se frenético, celulares piscando enquanto capturavam o momento. Então um homem entrou no salão e tudo mudou. Ele era alto, de ombros largos, a presença imponente sem precisar de uma única palavra. O marido de Olivia. Não precisava de apresentação. A forma como o ambiente se ajustou dizia tudo. Os convidados se endireitaram nas cadeiras. Os sussurros cessaram. Richard tentou levantar-se, a voz vacilante. Podemos consertar isso, disse, mas soou desesperado, quase como um apelo. Trevor desviou o olhar, as mãos trêmulas. Os olhos de Marissa baixaram para o chão, a confiança esvaída. O marido de Olivia não falou. Apenas caminhou até o lado dela, a mão roçando de leve a dela. Olivia ergueu os olhos para ele e, por um instante, o rosto suavizou, um lampejo de calor em meio ao gelo. A queda foi rápida. Na manhã seguinte, as manchetes explodiam em todos os grandes veículos. Uma única ligação da filha do CEO destrói um império de 750 milhões em segundos. As redes sociais foram implacáveis. O vídeo de Trevor derramando vinho viralizou, compartilhado milhares de vezes com legendas que o denunciavam. Em poucas horas, ele foi retirado do conselho da empresa da família. A fundação de caridade de Marissa, sustentada por sua imagem pública, perdeu os maiores patrocinadores antes do meio-dia. Richard passou semanas em reuniões, tentando salvar os cacos. Mas os números eram claros. O império havia acabado, desmantelado por uma única decisão. A foto de Evelyn mostrando o vestido manchado de Olivia saiu pela culatra. Os comentários a destroçaram por crueldade. No fim do dia, ela deletou a conta. Olivia não ficou para assistir à ruína deles. Saiu do baile ao lado do marido, os passos firmes, a cabeça erguida. No dia seguinte, estava de volta ao escritório do pai, sentada em uma reunião. O vestido simples da noite anterior havia sido trocado por outro igualmente sóbrio. Ninguém mencionou a noite anterior. Não precisavam. O olhar das pessoas já dizia tudo, cauteloso, respeitoso. Ela não se vangloriava. Não precisava. Seu silêncio pesava. Sua presença bastava para mudar o ambiente.
Uma assistente júnior deixou uma pasta em sua mesa, as mãos tremendo, e sussurrou: Eu vi as notícias. Você foi incrível. Olivia assentiu, a expressão inalterada, mas os olhos suavizaram por um momento antes de voltar ao trabalho. Anos atrás, Olivia estivera em uma sala bem diferente, menor, mais simples, ao lado do pai. Ele assinava documentos, a caneta deslizando rápida pelo papel. Ela tinha 16 anos, o cabelo preso em um rabo de cavalo, os tênis gastos de tanto correr pela propriedade. Você não precisa provar nada a ninguém, ele dissera, sem levantar os olhos do trabalho. Basta ser você mesma, isso é suficiente. Ela havia assentido, as mãos nos bolsos, e carregava aquelas palavras desde então. Essa lembrança surgia às vezes em seus olhos, como quando via um carro igual ao que o pai costumava dirigir, ou quando ouvia alguém rir do jeito que ele ria. Uma vez, parada no sinal vermelho, segurara o volante, observando um sedã preto se afastar, as lanternas traseiras brilhando como as que ela costumava seguir quando criança. A queda dos Harrington não terminou no baile. O rosto de Trevor estava em toda parte. O sorriso arrogante substituído por um olhar derrotado. Tentou postar um pedido de desculpas online, mas os comentários o destruíram. Marissa viu seu círculo social encolher. Os convites para galas desapareceram. Foi vista em uma cafeteria uma semana depois, sozinha. A bolsa de grife destoava enquanto ela encarava o telefone. A empresa de Richard perdeu contratos, investidores retirando-se um a um. As postagens de Claire sobre o baile foram deletadas. Seus seguidores começaram a sumir em meio à reação negativa. Derek, o primo da gravata torta, foi discretamente demitido. O nome dele apagado do site da família. O sobrenome Harrington, antes símbolo de poder intocável, agora era um aviso, um conto de advertência. Olivia seguiu em frente. Não lia manchetes, não verificava hashtags em alta. Estava ocupada demais trabalhando, participando de reuniões, revisando contratos, a voz firme sempre que falava. O pai confiava nela. Sempre confiara. Ela crescera observando-o navegar em salas como a do baile, vendo-o manter a calma quando todos perdiam o controle. Aprendera com ele não apenas a falar de negócios, mas a se portar quando o mundo tentava derrubá-la. Numa reunião de diretoria, uma semana depois, um executivo hesitou antes de se dirigir a ela, a voz cautelosa. Senhorita Olivia, sua opinião sobre a nova estratégia. Ela assentiu, a caneta batendo de leve na mesa, e expôs suas ideias, palavras precisas, inabaláveis. Você já sentiu isso? Aquele momento em que alguém olha para você e decide que você vale menos. Quando riem, achando que já entenderam quem você é, mas você sabe quem é. Você conhece o seu valor. Você não está sozinho nisso. A história de Olivia não é apenas dela, é sua também. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e siga para caminhar comigo através da dor, da traição e, finalmente, da cura.